Salve, galerinha! Mais um aqui então, ó. A gente vai continuar então e essa aula vai ser exatamente para falar sobre a segunda revolução industrial, beleza? A segunda revolução industrial, o que a gente precisa sempre manter em mente é o seguinte: na primeira revolução industrial você cria o motor. Na segunda revolução industrial, você vai acelerar esse motor, né? E é lógico que toda vez que a gente fala em revolução, quer dizer que quando você olha para trás, você não vai ter mais as mesmas conexões, as mesmas ligações, né? Assim como a gente tem uma ruptura na primeira revolução industrial, vai ocorrer também uma ruptura na segunda revolução industrial. Então, quando a gente está na segunda revolução industrial e olha para trás, a gente não acha quase comparativos, né? Porque é um outro passo, é uma evolução muito marcante que vai ocorrer da primeira para a segunda revolução industrial, beleza? Então, a segunda revolução industrial, ela vai ocorrer na segunda metade do século XIX, né? E principalmente o que é notável é que a gente tem uma mudança do cenário principal. Ou seja, não vai ser mais a Grã-Bretanha, não vai ser mais a Inglaterra. O foco agora vai sair da Europa para chegar na América do Norte com os Estados Unidos, né? Então, logicamente, que alguns fatores vão ajudar demais a tudo isso ocorrer. Note você que eu nem coloquei em negrito nenhum sistema econômico aí, porque na verdade, ó, o keynesianismo que vai aparecer aqui embaixo, acompanha aqui meu mouse, ó, ele na verdade ele vai ser tipo uma medida desesperada para sair da crise de 29, né? Então, senhores, até 1929, quem vai estar mandando a ideologia dominante é exatamente a ideologia do liberalismo econômico. Então, o liberalismo econômico vai se manter durante um grande período aí, né? Beleza. O que vai ocorrer? Qual a relação de liberalismo econômico com Estados Unidos? Veja, a própria ideia de não possuir um rei, de você ser livre em suas iniciativas, né, de você ter sua propriedade privada, tudo isso vai cair como uma luva aos Estados Unidos. Tanto é que você bem pode ver, né, qualquer série, qualquer filme que você assiste, você vê os norte-americanos falando, eu sou livre, isso aqui é América, né? Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Some a isso também as perseguições religiosas que ocorreram na Inglaterra, que acabaram, diferente, por exemplo, do Brasil, né, levando pessoas com conhecimento, com dinheiro, para a região norte dos Estados Unidos, né, para ser mais exato, para a região nordeste dos Estados Unidos, né? Então, o que vai acontecer? A segunda revolução industrial ela ganha uma casa para simplesmente explorar, ampliar todos os seus limites, né? Então, os outros países que já têm estruturas mais fixas, mais antigas, bem mais difíceis de serem alteradas, eles vão ficar para trás. Exatamente isso que vai acontecer, né? A gente vai ter o desenvolvimento de diversos setores, né? Esse aí é o Thomas Edison. Você bem pode ver, né? Bem simples de se observar. Ele está com uma mega de uma lâmpada aí na mão, né? Que lógico, ela é para uma demonstração, né? A grandona e a outra pequenininha ali na mão dele é para demonstrar, tipo assim, isso aqui é para sua casa, né? Então o Thomas Edison ele é um dos símbolos desse período, não só pelo seu trabalho no setor energético, né, elétrico, de iluminação e coisas do tipo, mas o Thomas Edison ele é muito mais reconhecido por ser um inventor, né? Porque esse período da segunda revolução industrial ele vai fervilhar de invenções.
quase tudo que nós temos hoje são melhorias das invenções da segunda revolução industrial, né? Dentro da segunda revolução industrial, a gente vai ter o desenvolvimento da TV, do rádio, do telefone, enfim, de muitas e muitas coisas, né? E tudo isso que eu falei para você, se você somar, dá o seu celular, não é? A gente melhorou todos eles, né? Todas essas invenções e pumba, colocou tudo junto em apenas uma invenção, né? Então, senhores, a gente tem aqui alguns setores que são de extrema importância, né? A gente vai ter, por exemplo, o senhor John D. Rockefeller, né? Olha só a frasezinha dele. I always tried to turn every disaster into an opportunity. Beleza. Esse cara aí é simplesmente o detentor do monopólio do petróleo. Sim, esse período aí da segunda revolução industrial é chamado de capitalismo monopolista ou financeiro, né? Eu coloquei a imagenzinha do John D. Rockefeller porque o petróleo é extremamente importante hoje e ele foi a primeira pessoa a ser chamada, a ser intitulada como milionário, né? Ninguém nunca tinha visto uma pessoa com tanto dinheiro assim. E isso meio que virou moda nos Estados Unidos, né? Você conseguir ter o monopólio de um setor. Então a gente tinha diversos setores e cada um deles tinha um gigante que detinha um monopólio, né? A gente tem aqui um que brigou com o Thomas Edison, né? Acabou, o final dele é meio trágico, né? Ele acaba pobre, mas esse aí é o Nikola Tesla, né? O Tesla, junto com o seu financiador, ele acabou meio que impulsionando aí a criação do monopólio da energia elétrica, né? Porque o Tesla ele era também um inventor, uma pessoa extremamente inteligente, né? Que simplesmente vai revolucionar todo esse período. O Nikola Tesla ele foi aprendiz do Thomas Edison, mas os dois andaram tendo vários atritos e aí o Nikola Tesla saiu do laboratório do Thomas Edison, né, arrumou um financiador e simplesmente gera aquela guerra, a luta das correntes, né, na qual ele sai vencedor, porque ele foi muito mais eficiente que o Thomas Edison, né, acabou provando então que sim, que ele estava errado, digamos assim, nas brigas, né, entre eles, né. Aqui, mais um, né, que é outro símbolo desse período, que é o Sr. Henry Ford, vai praticamente dominar aí o monopólio dos automóveis, né? Então, dentro desse período, a gente vai ter essa ocorrência, né? Esses monopólios, os cartéis. Monopólio é quando uma empresa domina todo o setor, né? Oligopólio é quando algumas empresas, poucas, né, não vão se unir, mas elas vão bloquear todo o setor. Então você tem ali sempre umas 3, 4 empresas que dominam o setor e não deixam mais espaço para ninguém, né? O cartel, por exemplo, é quando as empresas elas combinam algumas formas para conseguir ganhar mais dinheiro. Como assim? Controlando o preço, né? Elas combinam o preço, elas podem também reduzir a demanda não, né? A oferta de um produto, né? Por exemplo, a gente tem o cartel do diamante, que o diamante ele não é tão raro assim, ele deveria ser mais barato. Mas por que ele não é mais barato? Porque existe o cartel que simplesmente vai controlar quanto de diamante vai ser produzido e lançado no mundo para venda, né? A OPEP, que é o cartel do petróleo, beleza? Mas então a gente vai ter, ó, dentro de todo esse processo, 3 setores que são de extrema importância. Primeiro, o setor petroquímico, né? Segundo, o setor da energia elétrica. O setor petroquímico, tá, uma das partes mais importantes dele é que você vai ter o desenvolvimento do diesel, da gasolina e principalmente dos motores a combustão. Esses motores a combustão não só vão impulsionar e um outro terceiro setor que é muito importante, que são os automóveis, mas também esses motores vão começar a ser utilizados dentro das fábricas. Então, ao invés de você utilizar um motor a vapor, que era imenso,
né, de ferro extremamente pesado, você vai ter um motor bem menor, muito mais eficiente. Os motores elétricos começam a ser desenvolvidos também, né? Então tudo começa a ficar menor, mais forte e muito mais eficiente, beleza? Logicamente que aquele trabalho incessante, com trocentas horas de trabalho, também vai começar a cair por terra. O trabalhador vai entender qual que é a sua participação, né? Lembre-se muito bem que dentro desse período aí, a gente vai ter a aparição do primeiro país socialista no mundo, né? O que acaba influenciando diversos trabalhadores, diversos setores da economia. Então, logicamente que os trabalhadores vão começar a fazer greves extremamente violentas, né? E lógico, vão ter alguns direitos aí reconhecidos, né? Dentro desse período também vai ocorrer uma coisa que é extremamente importante. Vão ser criados os modelos de produção dentro das fábricas, né? Beleza. O primeiro deles é o Taylorismo. Coloquei aqui um quadrinho, né? Que é principalmente para você aprender a diferenciar Taylorismo e Fordismo. Antes de mais nada, o Taylorismo ele foi fundado pelo Sr. Frederick Taylor. O Taylor ele era um estudioso, né? Então, logicamente que o Taylor não vai ter a sua fábrica, mas sim ele vai desenvolver um modelo que seria simplesmente como você conseguir ganhar mais dinheiro, né? Cortando gastos, desperdícios e principalmente transformando o seu trabalhador em uma pessoa mais obediente, com maior produtividade. Então, olha só, o Taylorismo defende eliminar os desperdícios e perdas sofridas pela indústria, ou seja, muito era desperdiçado, né? As pessoas não tinham a mesma noção que nós temos agora de desperdício ou coisas do tipo. Elevar os níveis de produção por meio da aplicação de métodos e técnicas de engenharia industrial, né? Ou seja, ele gostava muito de analisar toda a produção, de entender, de transformar o modelo de se produzir. Beleza? E isso vai aumentar, logicamente, a produtividade. A redução da complexidade do trabalho, ou seja, você conseguir então desenvolver o trabalho de modo simples, porque você aí conseguiria colocar mais pessoas para trabalhar e acelerar ainda mais o processo produtivo, né? A racionalização do trabalho, a produtividade no trabalho, o foco da atividade centrado no cliente consumidor, ou seja, o Taylor, na verdade, ele vai ser um estudioso, só que nem todas as ideias dele vão conseguir, digamos assim, impactar a produção de modo direto, de modo forte. Só que é lógico, tá? Todos os donos de indústrias, de empresas, concordavam com ele em tudo, né? Mas nem todos os passos você conseguiria aplicar. Exatamente por isso que o Fordismo vai ser muito mais forte, vai ser muito mais presente, né? Se você for pesquisar, você pode se confundir aí com qual dos dois surgiu primeiro, né? Tipo o ovo ou a galinha. Então, na verdade, quem surge primeiro, por pouco tempo, tá? Não é grande a diferença, não. É por isso que tem muita confusão. É exatamente o Taylorismo, tá bom? O Fordismo, é lógico que o Ford vai ter sua participação, né? O Ford, assim como vários outros aí que eu já citei, também é genial, porque ele tem uma sacada que é para derrubar toda a concorrência, né? Que ele cria o primeiro carro popular do mundo. Mas bora lá então, ó. O Fordismo, o que que ele vai defender? Quanto maior o salário dos trabalhadores, maior será o nível de produção. Essa é uma característica que o Ford vai passar a defender um pouquinho mais para frente, e a gente vai comentar sobre isso. A divisão do trabalho e a especialização dos trabalhadores, ou seja, quanto mais trabalhadores e mais dividido for o trabalho, melhor vai ser o desempenho do trabalhador. Essa especialização aí do trabalhador é exatamente colocar ele para repetir a mesma função infinitas vezes, né? A produção em massa, ou seja, produzir mais com o menor custo possível, né? O Ford ele tinha essa questão: se eu compro uma quantidade de tinta
se eu comprar 300 vezes mais, eu vou conseguir um preço melhor na tinta, então eu consigo economizar. Então, para ele produzir em imensas quantidades, era um dos segredos. E, lógico, para você conseguir fazer isso, você precisa conseguir vender em grande quantidade. Então, ele vai defender a produção em massa e o consumo em massa também, né? O que vai ocorrer, né? Que eu tinha falado lá do salário, a questão do salário. O Ford vai perceber isso, que pagando mais, o trabalhador vai trabalhar mais e vai consumir mais, mais ou menos durante o período da crise de 29 e depois dele, né? Porque antes disso, o Ford era como qualquer outro grande industrial, grande empresário nos Estados Unidos, né? Ele simplesmente queria reduzir o salário dos trabalhadores. Então, ó, o estudo dos tempos de tarefa e movimento dos trabalhadores, o desenho de cargos e hierarquias e fragmentação das tarefas. Ou seja, o Ford ele simplesmente queria o trabalhador de modo mais eficiente possível, né? Tanto é que existem estudos do Fordismo que vão desenhar os movimentos do trabalhador para ver como ele seria mais eficiente no trabalho, né? Que é uma ideia que ele acaba também transmitindo, pegando do Taylorismo. O Taylor tinha um conceito que era o homem-boi, né? Por quê? O boi ele é imenso, forte, só que ele é manso, ao contrário do touro, né? Então, na verdade, o que ele queria evitar? Ele queria evitar o trabalhador que fosse assim como o touro, violento, porque esse cara ele pode organizar aí uma greve, alguma coisa do tipo, né? Então, corta esse cara, tira ele, né? E o desenho dos cargos e hierarquias dentro do Fordismo, ele vai surgir exatamente para organizar toda essa produção, porque aí você consegue colocar supervisão sobre cada um dos setores, né? E daí, ó, outra transformação, essa é uma transformação muito, muito violenta na produção, é exatamente o chão aí dessa imagem, ó. Você tá vendo que aqui tem os trilhos, né? Então, na verdade, o Ford vai ser o cara mesmo do ideal da transformação, tipo, digamos assim, genial, né, na produção, porque ele vai introduzir a esteira na produção, a linha de produção, né? Por quê? Qual a diferença? Bom, simplesmente nessa imagem aí a gente consegue notar, o trabalhador vai ficar parado aí, né? Não sei o que esses caras estão fazendo, se eles estão colocando o motor, né, que é o que me parece, eles estão colocando o motor no carro, pode ver, é exatamente isso, a carcaça atrás deles não tem o motor. Então o que esses caras fazem? Eles colocam o motor, né? Eles saem daí? Não, eles não saem daí. Na verdade, é o produto que vai até o trabalhador. Porque antes dessa invenção, na verdade, o trabalhador iria até o produto. Então, isso fazia a indústria perder eficiência demais. Só para você ter uma ideia, antes da linha de produção, você demoraria mais ou menos 12 horas para montar um automóvel, né? Já durante o Fordismo, por exemplo, para montar um Ford T, eles gastavam mais ou menos 1 hora e meia. É muito, muito, muito mais eficiente, né? Então, logicamente, que a ideia do Ford de colocar o trabalhador em uma pequena parte da produção vai deixar ele muito mais eficiente, né? Imagina esse cara aí colocando o motor, né? Durante esse período aí, as pessoas passavam a vida no mesmo emprego, né? Ser demitido era uma vergonha, né? Quase inacreditável. Então, logicamente, que o Fordismo vai conseguir acelerar e demais a sua produção, né? Você bem pode ver aí a outra imagenzinha que demonstra. Você tem a estação de trabalho montada ali da pessoa. Então pode ver, ó, cada um aí tem mais ou menos uns 2 potes aí de pinos ou qualquer coisa do tipo aí embaixo, que deve ser as duas coisas que eles vão usar, né? São os dois tipos de parafuso aí que eles vão colocar.
Então é lógico, o trabalhador não se movimentando, ficando parado ali, ele consegue produzir e produzir muito mais, porque fica como uma coisa robótica, né? Ele nem pensa mais para fazer o próximo passo, né? Então já está tudo, digamos assim, enquadrado, tudo certo. E isso vai gerar para o Ford uma produção imensa, né? Então o Ford T, por exemplo, ele é o primeiro carro popular, porque esse conceito é levado a sério, né? Você bem pode ver aí, ó, todos eles são pretos, né? Ah, nem dá para distinguir a cor, não, vai por mim, né? Tipo, coisa de 90% deles era preto. Uh, e até brincavam que as outras cores eram pretas também, que tipo, o azul era praticamente preto. Porque quase todos os Ford T's eram pretos, né? Você só teria um Ford T que não fosse preto se você pagasse muito mais, daria um baita trabalho, então nem valeria a pena. Uma vez um jornalista perguntou para o Ford, né, por que todos os carros dele eram pretos. Ele falou, não, para mim pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. É que, na verdade, eles fizeram uma comparação, eles pintaram partes dos carros, né, e a cor que secou primeiro foi o preto. Como o Ford era exatamente focado nessa ideia de maior produtividade, então era tudo preto, né? A sacada do Ford com o Ford T foi exatamente a redução do valor, né? O Ford T ele era um terço do valor dos outros carros mais baratos no mercado durante o período. Então, sim, uma pessoa que juntasse aí uma grana, tipo uns 5 meses mais ou menos, conseguiria comprar um Ford T. E é lógico que foi um sucesso estrondoso, né? Também notável a ampliação da exploração do trabalhador. Por quê? Bom, exatamente porque durante esse período aí o Ford ainda não tinha consciência de que se ele pagasse mais, o trabalhador ia consumir mais. A gente tem aqui, ó, né? Eu ia pulando já para a próxima, mas calma. Esse aí é um trabalho do Andy Warhol que exatamente ele tenta explorar isso, a repetição, a quantidade de produtos iguais, né? Ou seja, ele acaba criticando os dois aí, né? O Taylorismo e o Fordismo. Aí chegou. É... O que vai acontecer? Ó? A crise de 29, tem bastante gente que fala o seguinte, que o único motivo de ocorrer a crise de 29 foi porque a Europa já havia se reestabelecido da Primeira Guerra Mundial, já havia sido reconstruída, e os Estados Unidos produziam para vender para a Europa. Então, tem uma outra questão aí também. Na verdade, tem no mínimo duas outras questões. Existe por trás também da crise de 29 a chamada bolha econômica, né? Porque dava tanto dinheiro ter uma indústria nessa época que os preços começaram a ser inflacionados, inflacionados. Só que se você tentasse vender essa empresa, essa indústria durante esse período, você não ia conseguir obter o mesmo valor pelo qual você vendeu. Esse é um dos starts da crise de 29, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? E tem uma outra questão também, que é bastante notável. Todo mundo diz que a crise de 29 é uma crise de produção, superabastecimento, né? Então, por que se é uma crise de superprodução, por que os trabalhadores norte-americanos não começaram, tipo assim, eu vou comprar uns 3 carros para mim, né? Então, na verdade, tem outra questão aí no meio, que as indústrias viam o trabalhador como um gasto. Então, se eu pagar menos para o trabalhador, eu ganho mais. Esse achatamento compulsório do valor do salário dos trabalhadores praticamente matou o seu poder de consumo. Então, por isso que quando a Europa para de exportar as mesmas quantidades, né, na verdade de importar, a gente vai ter um baque tão grande dentro dos Estados Unidos, porque o trabalhador norte-americano ele estava vivendo como um miserável, né? E daí entra em cena esse fera aqui, né? Sr. John Maynard Keynes, olha só que bigode estiloso, né? O Keynes, logicamente, vai ser o fundador do keynesianismo, né? Como fundador do keynesianismo, ele vai criar uma outra realidade. Bom, lápis na mão aí, ó. O que é o keynesianismo? O keynesianismo é o New Deal,
né? Ou seja, é um acordo, um novo acordo. Quais são as características, então, desse novo acordo que é o keynesianismo? O Estado agora vai precisar gastar mais. Por quê? Para movimentar a economia. Então, o Estado vai precisar gerar empregos. E daí, é lógico que durante todo esse período, né, os caras estão lá, os donos dos monopólios, enfim, né, os banqueiros, então, acharam lindo isso, porque o governo agora ia ter que meter a mão no bolso. E é lógico, o banqueiro sempre ganha em qualquer situação. E aí você bem pode ver que aí embaixo eu tenho o estado fordista keynesiano. O que vai ocorrer? O Ford, mais do que rápido, vai utilizar toda a sua influência junto com os presidentes norte-americanos, né? E ele simplesmente vai começar aquela construção do sonho norte-americano, né? Por que os Estados Unidos têm rodovias que vão de um lado para o outro, de um oceano para o outro dos Estados Unidos inteiro? Então, o keynesianismo não precisaria gerar empregos? Fazer obras? Então, o Ford chegou e falou, beleza, eu dou a mão para vocês, mas vocês vão ter que construir rodovia. E aí eles constroem rodovia para tudo quanto é lado, né? O que é a Rota 66 nos Estados Unidos? É uma rodovia cortando o deserto, né? Ela corta o deserto, nada. Não se esqueça, tá? Esse período aí, Las Vegas, né? Se existia, era muito pouca coisa e ainda clandestina na mão da máfia. Então, o keynesianismo, ele vai gerar empregos. E outra coisa, ele vai gerar as obras, mas o governo agora não pode ficar alheio, omisso, né? O governo tem que ser ativo, principalmente na economia. Por quê? Para que não ocorra novas crises econômicas. Então, o keynesianismo vai simplesmente alertar para isso. O que aconteceu no período anterior do liberalismo econômico? Você deixou tudo na mão dos empresários e eles simplesmente pensaram nos lucros, nos ganhos, né? E deixaram então todo o restante da economia, da mão de obra, dos trabalhadores, deixaram então arrebentar tudo, né? Então o Estado fordista keynesiano vai ser essa junção que vai dar na seguinte ideia, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma ideia do que era esse American Way of Life que vai ser fundado. Enquanto ele ainda não pegou, né, não virou essa coisa, tá vendo? A família sorridente no seu carro, saindo para viajar com um cachorrinho e tudo mais, tem um monte de gente aí pedindo comida, passando fome. Então, o que nós iremos notar? A gente vai notar que daí vai surgir a percepção, por exemplo, de caras como a do Ford, que é a seguinte: se eu preciso gerar emprego, se eu preciso fazer a economia girar, eu aumento o salário do meu trabalhador. Eu aumento o salário do meu trabalhador e daí o Ford começou a pagar mais do que outras empresas pagavam, né? Então todo mundo queria trabalhar para o Ford. E daí isso vai gerar uma outra questão, que é o seguinte: as indústrias trabalhando em 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite. Então a indústria não fecharia mais agora. Fala, nossa, mas os caras vão trabalhar só 8 horas? Sim, só 8 horas, trabalhando exaustivamente, né? Não tem período para parar, para você ir almoçar, nem coisa de nada. Então você vai ficar lá repetindo o mesmo movimento, igual um robô, com um encarregado em cima de você. Ou seja, produção extremamente acelerada. Fala, mas paga bem. Então, eles pagavam bem, né? E aí a gente vai ter exatamente essa transformação. O Estado keynesiano, para gerar as obras, vai precisar cobrar impostos, né? Elevados impostos, e quanto mais serviços ele vai gerando, mais a população vai, digamos assim, abraçando essa ideia. Beleza, até o momento que as coisas começam a meio que dar uma engripada, né? A parar de funcionar assim tão bem. E é lógico que esse parar de funcionar tão bem vai gerar a nova fase, tá? A nova fase que eu estou falando economicamente, não de industrialização. Se bem que uma coisa empurra a outra, né? A terceira revolução industrial não se enquadra dentro do keynesianismo, beleza? E aqui no Brasil, como é que estavam as coisas? Bom, aqui no Brasil estava lindo, né? A Segunda Guerra Mundial vai acabar bloqueando, então,
os produtos que eram vendidos para nós, né? As importações do Brasil, então, vão parar de ocorrer. E a gente vai acabar criando a nossa industrialização à força. À força. Ou vai, ou vai. Ou vai, ou fica sem, né? Então, simplesmente o Brasil, como a gente bem vê, atrasado. Fala, nossa, mas nem tá tão atrasado, né? Então, ele vai reduzindo o seu atraso. Só que mesmo assim, ele está bastante atrasado, né? Então, senhores, eu coloquei essa imagem aí só para que você entenda uma questão. A robotização agora, ela ainda não existe, ela ainda não começou nesse período, né? Mas eu coloquei esse braço mecânico aí só para você ver que já existe aí uma guerra, uma melhora da eficiência da mecanização, só que nem tanto assim, né? Mas para o final já da segunda revolução industrial, né, a gente vai ter uma, digamos assim, uma maquinização um pouco melhor, um pouco mais eficiente, só que ainda não é lá aquelas coisas, né? Esse alcance que a gente tem da robotização é muito, muito maior do que tudo que a gente teve anteriormente, beleza? Então, senhores, bons estudos aí para vocês, beijão, e até mais, tchau, tchau, se cuidem, hein?